Então, vamos começar o nosso terceiro dia, o 3 de 30 do nosso devocional, o nosso plano de 30 dias para que a gente fique mais próximo de Deus, para que a gente aprenda a como ler a Bíblia, a entender, a interpretar. Então, a primeira coisa que eu sempre digo para vocês é, se for possível, tenha o seu momento. Um momento que você está tomando o seu café, um momento onde você esteja sozinho, sozinha. Mas se também não for possível, não deixe de fazer por conta disso, tá? Por isso que a gente fez esse plano de 30 dias com apenas, no máximo, 10 minutos você conseguir ler tudo. Aqui talvez esse vídeo, talvez até demore um pouquinho mais de 10 minutos, por quê? Porque tem essa introdução que eu tô falando com você, eu vou explicar versículo a versículo para você também, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas se você for ler ele sozinho, não dá 10 minutos, tá? Lembrando, estamos iniciando. É claro que o nosso devocional pode, deve, merece ter mais que só 10 minutos do seu dia. Afinal, quem dá as 24 horas é ele, né? Então a gente pode dedicar um pouquinho mais que isso. Mas para começar, tá tudo bem. É como ir começando na academia. A gente não vai pegar 100 quilos já de primeira, já na primeira semana ali. Não, a gente vai devagarzinho, a gente vai sem peso, até para aprender os movimentos, para entender como é, para pegar gosto por aquilo. E aí depois a gente começa um pouquinho mais, tá? Então vamos começar, tá lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Pausa para o café. Lembrando que sempre, antes mesmo de você abrir a sua Bíblia, a gente deve orar. Então eu vou fazer uma pequena oração aqui com vocês, mas é importante que você não só repita palavras ou repita um Pai Nosso, mas sim que você realmente converse com Deus. E pode ser algo bem simples, bem rápido até, como eu coloquei aí no planejamento, que é pedindo para que Jesus te traga revelação da palavra. Então vamos fazer juntos? Feche os seus olhos, abra o seu coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que o Senhor possa trazer revelação da tua palavra, para que esse livro não seja lido apenas como um livro, mas como a tua palavra, a tua única e verdadeira palavra. Nos mostra, Senhor, o que o Senhor deseja do nosso entendimento hoje, lendo essa parábola. E em nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Amém. Nada complexo, gente, só simplesmente seja verdadeiro com o Senhor. Olha, não sei orar, Senhor, tô falando as minhas palavras. Tá tudo bem, tá? Faça do seu jeito, mas faça. Esse plano de 30 dias é para você fazer todos os dias. Vamos aprender juntos. Então vamos lá. Lucas 15, versículo 11. Eu vou começar aqui. É a parábola do filho perdido, que alguns já até conhecem. Mas talvez, pode ser que aqui, enquanto eu vou conversar com vocês sobre essa parábola, talvez vocês tenham uma outra reflexão. Eu tive uma célula que nós ficamos 3 meses, quase 4 meses, em um livro que falava só sobre essa parábola. Então a gente analisou versículo a versículo, a gente foi um pouco mais fundo aqui e foi incrível, porque lá eu descobri um outro modo de enxergar essa parábola que eu não fazia ideia. Então eu quero trazer um pouquinho disso para vocês também, se assim Deus me permitir. Vamos lá? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Quantos de nós não precisamos nem ter ali a nossa parte da herança, mas nós desperdiçamos os nossos bens com coisas do mundo, né? Às vezes a gente tem aquele pudor, aquele, ai meu Deus, vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta, vou ajudar o outro, mas a gente gasta com tanta porcaria, com tanta besteira, com tanta coisa mesquinha, porque afinal muitas vezes a gente pensa só em nós, né? A gente pensa que talvez o nosso propósito aqui na Terra seja algo para nos fazer isso ou aquilo. Não, nosso propósito aqui na Terra é para quê? É para servir a Deus. Mas isso a gente conta num outro dia, a gente fala melhor num outro dia, principalmente no ao vivo. Então vamos falar sobre isso no ao vivo. Então vamos lá. Continuando aqui. 14. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Para quem não sabe, naquela época, cuidar dos porcos era algo humilhante. Era tipo o pior serviço que existia, ou um dos piores. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrabas, que são a comida dos porcos, né? Que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, nem a comida dos porcos era permitido que esse filho comesse, essa pessoa. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Não, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Então perceba que aqui, a primeira coisa que a gente vê é que o filho se arrepende. Ah, mas também, né, Nath? Agora que ele já gastou tudo, agora que ele já farriou, agora que ele tá lá no chão, agora é fácil se arrepender. Não é. Tem gente que tá lá no chão e não consegue se arrepender de coração, não consegue ter humildade de falar: pequei contra Deus. Já não sou digno de ser chamado de filho. Mas olha o que o pai faz. Vamos lá. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Percebam que hoje em dia isso até seria muito comum, muito natural, um pai correr e abraçar o filho. Mas lá antigamente isso não era comum, os anciões não corriam, eles não iam até os filhos iam até os pais. Então, esse gesto dele levantar e ir até o filho correndo, abraçar, beijar, é muito forte, é muito grande, tá? E aí, continuando. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Uma coisa também que eu quero trazer em contexto para vocês, que eu também não sabia, é que assim, qual era a melhor roupa aqui que ele tá falando? Tragam a melhor roupa. Aí você pensa, é uma roupa aí que tava lá. Não, a melhor roupa era a roupa do pai, era a roupa do ancião, era a roupa dele. Então ele falou, vai lá, pega a melhor roupa, de todas as minhas roupas, pega a melhor roupa, coloque um anel no dedo, que também tinha muito significado pra época, era uma honra, né, ter aquele anel ali no dedo, era algo importante. E aí, matem um bezerro gordo. Vamos festejar. Traga todo mundo que a gente vai festejar, porque esse meu filho estava morto e hoje ele reviveu. E aqui, se você conseguir entender que isso é uma parábola, que Jesus estava contando isso, né, para os seus discípulos ali, isso daqui é sobre mim, é sobre você, é sobre os nossos irmãos que se perderam, mas que se redimiram, que se arrependeram e agora voltam para o Pai. E o que o diabo faz com a gente? Faz exatamente a gente falar essa frase: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai fala assim: para com isso. Você estava morto e agora você reviveu, vamos festejar. O pai aqui é Deus, é Jesus. Ele, vou tomar cuidado com as minhas palavras, mas muito entre aspas, ele não tá nem aí se você se perdeu. Ele não se importa que você se perdeu. O que ele importa é que você voltou, é que você se arrependeu, é que você está de volta para o Pai. Então, se você tá aí, como eu já estive, me penalizando, me crucificando, porque eu fiz muita coisa errada na minha vida, e claro, eu continuo fazendo porque somos todos pecadores, mas procuro buscar agora o certo. Então eu fiz muita coisa errada, então eu não sou digna de ser perdoada? Nenhum de nós somos. Mas com a graça do Pai, Ele se alegra porque a gente voltou para o caminho dele.
Então, independente se você nasceu num berço cristão, se você passou a sua vida inteira dentro da igreja, de uma forma não só indo na igreja, mas realmente vivendo ali como servo de Deus, né, em santidade, ou se você, porque a gente também vai falar sobre essa pessoa, ou se você foi para o mundo, ou está no mundo, não faz o seu devocional, não vai à igreja, não se comunica com Deus, não ouve a palavra dele, não interpreta, não sabe ouvir a voz dele, não sabe diferenciar a voz dele. Se você por qualquer motivo se afastou de Jesus e quer retornar, ou se você está chegando agora, se você simplesmente nunca nem ouviu falar de Jesus, fique tranquilo, porque Deus está aqui falando assim, olha, eu só tô muito feliz porque você está aqui. E quem tá falando que você não é digno de ser chamado de meu filho, tá debaixo dos meus pés. Eu já o derrotei. Você é digno. Você é meu filho. Então volta para casa do pai, porque nós vamos festejar. Mas aí tem o outro filho, tem um irmão. Vamos lá? Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Ele não queria participar da festa. Saindo, porém, o pai, procurando convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com todos os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Olha o jeito que esse irmão está se sentindo. Vamos combinar que eu e você também nos sentiremos desse jeito, vai? Vamos combinar que eu e você já nos sentimos muitas vezes desse jeito? Às vezes você tá lá fazendo tudo certinho, fazendo tudo como a Bíblia fala, ou então como seus pais falam. E aí tem o seu irmão que faz tudo errado, e pode ser o seu irmão de sangue, pode ser o seu irmão da igreja, pode ser o seu vizinho, pode ser dentro da sua casa, entende? O irmão não é só o de sangue, gente. Aqui quando a gente fala irmão na Bíblia, são as pessoas. E aí, simplesmente, aquela pessoa que faz tudo errado, que fez tudo errado na vida inteira, as coisas começam a dar certo pra ela começa a ser reconhecida, aí você fala, ué, mas peraí, eu que tive aqui o tempo todo, eu que nunca transgredi um mandamento, uma coisa que o Senhor me falou pra eu fazer, tudo eu fiz, e você nunca deixou que eu matasse sequer um cabrito pra comemorar com os meus amigos. E agora vem esse seu filho aí que gastou tudo lá com prostituta e simplesmente o Senhor traz ele de volta? Simplesmente o Senhor coloca a melhor roupa nele? Vai festejar? Como assim? Isso é injusto, tá errado. Mas aí olha o pai. Vamos voltar aqui. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas eu preciso festejar e alegrar, mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então percebam, muitas vezes a gente é esse irmão mais velho. Aqui Jesus estava falando com os fariseus, mas aí depois a gente se aprofunda um pouquinho nisso. Mas é assim, os fariseus eram os religiosos da época. E, gente, tomem muito cuidado com as palavras, porque às vezes quando você fala assim, eu sou uma pessoa muito religiosa, o Senhor não gosta de pessoas religiosas. O que é o religioso? É aquele que pega as coisas e transgride, sabe? Não sei se é bem essa palavra, mas ele transforma ali, né? Ele vai muito pela lei e não pelo amor. Ele fala muito bonito, mas na verdade quando tá em casa não faz isso. Quando tá longe da plateia, não é bem assim que a pessoa se comporta? Isso eram os fariseus da época, ou seja, eles falam muito bonito, eles oram na frente de todo mundo, eles dão o dízimo de tudo, mas lá
no fundo, eles não agem realmente dessa forma. Eles não agem como realmente Jesus quer que haja. Ou seja, eles são o filho mais velho. O que é o filho mais velho? É aquele que aparenta fazer tudo o que o pai pede, mas que não entende que, primeiro, tudo que é do pai é nosso. Você já parou para pensar nisso? Presta atenção. Quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir menos que alguém, você pensa assim, peraí, se eu aceitei Jesus, eu sou filha do rei dos reis. Eu sou filha do médico dos médicos. Eu sou filha do Todo-Poderoso. Isso me faz o quê? Isso me faz princesa, isso me faz príncipe. Isso me faz irmão. Isso me faz filho de Deus. Gente, não tem graça maior do que a gente ser chamado de filho de Deus. E quando a gente é filho, tudo que é dele é nosso. Pensa, o meu pai, se ele tem muitos bens, tudo que é dele um dia será meu. Entende? Consegue entender a grandeza disso? Consegue entender essa frase aqui que o pai fala para ele? Meu filho, tudo que é meu é seu. Você que não entendeu que tudo que sempre foi meu é seu. Então, se você fazia tudo certo, mas você não entendeu que estar aqui comigo significa desfrutar de tudo junto comigo, você não entendeu nada. E se eu e você não entendermos, assim como o filho mais velho, que, primeira coisa, por favor, não sejamos filhos mais velhos. Não adianta a gente ir na igreja bonitinho, não adianta a gente fazer o nosso devocional, não adianta a gente ajoelhar o nosso joelho, fazer o nosso jejum, sabe, tentar fazer tudo certinho, se no nosso coração, quando um irmão se arrepende, a gente não quer aceitar ele. Se por qualquer motivo a gente acha que a gente é mais do que o outro. Eu, nesses quase 2 anos que eu tô aqui, todos os dias com a Bíblia, em alguns momentos, algumas pessoas me fizeram me sentir tão menos. Porque, tipo, por que você tá abrindo um devocional, como se fosse uma célula, com um monte de gente, se você nunca nem leu a Bíblia? Tipo, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes e eu não faço isso. Mas peraí, Jesus me pediu pra fazer isso, então é por isso que eu tô aqui. E ao mesmo tempo, não se engane, porque eu também já fui filho mais velho. Eu também já cheguei e falei assim, poxa, a pessoa tá falando isso, mas ela nem leu isso daqui. Mas a pessoa tá se pondo daquele jeito, mas eu tô aqui todos os dias. Então, por alguns segundos, passou pela minha cabeça, eu sei mais, eu sou mais digna. Desculpa, eu sou humana por ter pensado isso. Mas sabe o que é bom? É que, diferente do filho mais velho, eu fui como o filho mais novo. Eu me arrependi rápido. Porque quando a gente tá em Cristo, não se engane, a gente vai errar. A gente vai pecar. E seja em ações, falando, por exemplo, ou agindo, seja no pensamento, porque aquele que pensa já peca. Por isso que eu digo que nós vamos pecar. Mas você tem que ter a humildade e a responsabilidade de saber que aquilo é errado e, opa, Jesus, me perdoa, o que eu tô falando? Acabei de chegar aqui também. E mesmo que eu tivesse 50 anos de devoção, de Bíblia, de comunhão com Cristo, mesmo que eu tivesse 100, às vezes a pessoa que tá chegando agora, ela se entregou muito mais. Porque não é sobre tempo, é sobre entrega. O ano passado, vocês sabem, quem me acompanhou, quem ficou comigo o ano passado, no devocional que a gente fez todos os dias, em 9 meses. Aí eu falo que hoje eu entendo, né? 9 meses é quando nasce uma nova criatura, né? Um bebezinho. Em 9 meses que ficamos juntos todos os dias, durante 2, 3, 4, 5 horas por dia, eu vi, senti, presenciei, compartilhei coisas que eu não fiz em 36 anos da minha vida. E tenho certeza que muitas pessoas também, porque elas compartilharam isso comigo. Então, teve pessoas que ficavam aqui todos os dias comigo. E tiveram pessoas que vieram uma vez no nosso devocional ao vivo, porque era ao vivo na época, e tiveram a vida transformada. E também transformaram a nossa. Então, não é sobre tempo. Por isso que o nosso planejamento que eu fiz,
de 30 dias, com apenas 10 minutos no máximo, você consegue ler, você consegue fazer a sua oração, você consegue se conectar com o Altíssimo. Isso é para você entender que não é sobre tempo, é sobre entrega. Então, se você ficar 1 hora fingindo que tá orando, fingindo que tá lendo a Bíblia, ou lendo a Bíblia só por ler, às vezes não compensa. Ó, minha bateria acabando aqui. Às vezes não compensa. Às vezes, 5 minutinhos do seu dia de entrega vale muito mais que horas. E é claro que a gente pretende chegar em horas nos entregando para Cristo. Mas o que eu tô ensinando aqui nesses 30 dias é que apenas um pouquinho por dia já vale a pena. Então eu vou encerrar, já deu 20 minutos aqui de gravação, mas lembrando, é porque a gente tá comunicando, a gente tá explicando. Mas para você realmente ler e entender com o que Cristo quer que você entenda, isso aqui que eu tô passando para vocês é o que o Cristo colocou no meu coração para passar para vocês hoje. É o entendimento que eu já tenho, é o estudo que eu já tenho e é a unção que veio de lá para eu comunicar para vocês. Mas é diferente quando você lê. Às vezes você não vai entender nada de primeira. E aí depois, um dia você vai reler esse mesmo texto e você vai entender de uma forma diferente, como hoje eu faço. Como eu tenho certeza que daqui a 1 ano eu vou entender de forma diferente. Então, qual é o importante? Leia todos os dias, nem se for um versículo por dia. Nem se for um salmo por dia, um provérbios por dia. Mas leia. E se precisar de ajuda, já sabe. Entra para a nossa comunidade e me chama no WhatsApp. Até amanhã. Fiquem com Deus.